Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, hoje recebendo aqui um grande amigo meu, o Dr. Felipe Salgado, né? Eu tenho problema de chamar os amigos de doutor porque eles conhecem como Salgado, como Felipe e tal, então tem essa dificuldade, mas aí vai treinando, né? E vai saindo esse Dr. Felipe Salgado, né? A gente vai tratar aqui também, junto com o Dr. Pedro Santos, também, que é do IEPREV, de alguns assuntos ligados à Previdência. O Felipe, a gente vai tratar de alguns assuntos gerais aí ligados a questão penal e outras coisas também. E recebendo também, depois de um longo e tenebroso inverno, o nosso amigo sociólogo Geraldo Adão, né, que estava sumido aí, a gente teve alguns contratempos aí, né, ele teve que ir para Brasília, depois teve feriado e tal, e acabou que nas quintas-feiras nós ficamos desfalcados aí do seu Geraldo Adão e está voltando hoje para a gente poder falar dessa nova lei, essa revogação da Lei Áurea aí, né? A gente vai discutir sobre isso aqui, sobre Previdência, sobre um monte de coisa, sobre o SUS também, a gente vai falar de uma série de assuntos. Sejam todos bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo, é muito importante que vocês participem desse programa e deixe a gente entrar dentro da sua casa e que você se sinta dentro do programa também, fazendo com a gente aqui um programa cada dia melhor e cada dia mais informativo. Seja muito bem-vindo e obrigado por me aceitar e aceitar a gente aí na sua sala, e eu convido para você estar aqui na sala junto com a gente batendo um papo. Bom, vamos dar uma boa tarde aqui. Pedro Santos, seja muito bem-vindo aqui. Pedro Sagliano colocou você nessa jogou na fogueira. Não, na fogueira nada. A gente precisa alertar essa turma aí, quem vem reforma da Previdência, tem uma série de coisas. Né? Essa reforma da Previdência que está deixando todo mundo com medo, né? Então, eu quero agradecer o convite e dizer que o IEPREV está à disposição aí de todo mundo para sanar a dúvida de todos os segurados do INSS. Pois é, o IEPREV é um parceiro nosso de primeira hora aqui do Cultura Geral, da TV Banqueta, e é muito importante que tenha patrocinadores assim para que a gente possa levar para a comunidade a informação com qualidade de uma forma até mais tranquila, para que as pessoas possam entender, né, Pedro? Com certeza. Né? Essa questão da Previdência deixou todo mundo assustado, né? O governo aí, através dessas propagandas que eu considero até um pouco pesada, né? Deixou todo mundo com mais dúvida ainda. Então, o nosso papel aqui é tentar esclarecer o que está por vir, né? E as regras atuais também, para todo mundo que já está às vésperas de se aposentar, ter uma aposentadoria tranquila. Isso aí. Sr. Geraldo Adão, muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje da revogação da Lei Áurea, né, que é muito importante, nós conversamos mais cedo, né? Certo. Seja muito bem-vindo, viu, Sr. Geraldo? Mais uma vez, nós tivemos esse contratempo todo aí. O senhor é um homem que vai muito para Brasília, né? Eu participo eu participo de comissões, eu participo do Conselho Nacional de Saúde e agora ainda fui eleito para mais um cargo, né, que eu vou explicar também aqui, que agora é do próprio Ministério também, de uma comissão do Ministério, eu vou explicar. Mas eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje e agradeço a TV Banqueta por ser sempre um convidado do seu programa. Eu venho com muito prazer e com muita expectativa de que a reflexão das pessoas sobre o que nós tratamos aqui ajude a mudar essa sociedade. Porque nós estamos vivendo realmente um momento de mudanças, precisamos de mudanças, mas algumas como estão feitas não deverão ser feitas como estão. Então, eu acho que só com a participação da sociedade é que poderá conduzir para as reformas que o Brasil precisa e do jeito que o povo merece. É muita cacetada, né, Sr. Geraldo? Muita. Felipe, seja muito bem-vindo, que é um prazer te receber aqui no programa, né? Meu amigo, meu irmão e tal, essa turma que foi criada, essa amizade que foi criada dentro da sala de aula também. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura, velho. Muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu e eu estou muito feliz de ver que desde do rádio, você foi crescendo e agora já está na televisão. E eu estou lembrando da época do primeiro programa que eu vim, que quando ainda estava no rádio. E agora a gente já está aqui numa estrutura bem maior. E me deixa feliz de ver que o programa está só crescendo. Graças a Deus e com a participação de todos, não é isso? Vamos lá? Ô Pedro, Diga. O que é essa reforma da Previdência que vem aí? Está assustando todo mundo? Betão, seguinte, essa reforma da Previdência, que é a famosa PEC 287, né, foi enviada pelo governo federal no final do ano passado ao Congresso e ela tramitou até rapidamente, né, passou pela comissão especial
E com essas questões todas dessas denúncias, principalmente da JBS, isso no meio do ano foi deixado um pouco de lado. Ainda não está valendo, né? E a intenção do governo, caso essa segunda denúncia do governo Temer aí seja rejeitada, volte e retome essa pauta da reforma da Previdência. Então, a intenção é votar isso até o final do ano. Então, até o final do ano, a gente tem tempo para poder trabalhar, né? Aí quem está faltando pouco tempo para se aposentar, conseguir essa aposentadoria antes da reforma. Causa alguma insegurança jurídica, assim? Como é que está no IEPREV, assim? Muita consulta, assim, com relação a essa... Sim, muita sim. demanda. A gente tem feito muito parecer previdenciário, né? Projetando futuras aposentadorias para que a pessoa tenha o melhor benefício possível, né? Essa reforma da Previdência vem com uma retirada de direitos muito grande, né? Então, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, a pessoa se aposentar antes dessa reforma com as regras atuais é mais vantajoso. Sr. Geraldo, como é que ficou, antes de eu entrar aqui e perguntar especificamente na questão da Previdência, o senhor deu uma lida, eu pedi o Felipe também para dar uma lida para a gente debater esse assunto aqui, essa revogação da Lei Áurea. Vamos explicar o que é isso que a gente vai discutir aqui, que é esse decreto que foi assinado aí. Ontem nós tomamos conhecimento, né, e inclusive a gente fica um pouco preocupado, porque no momento desse, tomar uma decisão dessa, fazer um decreto, né, a pedido de um grupo específico, né, formalizado ao Ministério que trata da questão, que é o Ministério da Agricultura, mas o que preocupa é a forma como estão pretendendo fazer essa mudança. O Brasil há quanto tempo o Brasil trabalhou com o sistema do escravagismo, né? Quanto tempo, vamos dizer assim, quanta sequela isso trouxe para essa nação, quanta humilhação por parte dessa população, né? E eu acho que o Brasil ainda deve, vamos dizer assim, muito a essa população originária dos escravos, né? O Brasil ainda deve muito. E agora volta uma proposta dessa. Primeiro que o direito de fazer proposta eu acho que é de qualquer segmento da sociedade. Mas o que interessa também nesse momento é que parece que os produtores agrícolas, os agricultores, os grandes agricultores, parece que está tendo um poder muito grande de influenciar no governo atual. É claro que eles têm os seus direitos, que a sociedade respeita, eles produzem alimentos, tanto para exportação como para o consumo nacional. Isso é muito importante. Mas fazer uma mudança dessa, num momento desse, para beneficiar uma categoria específica, eu acho que isso não é democrático. E para, vamos dizer assim, discordar dessa posição, que foi uma proposta apresentada ao Ministério da Agricultura, o senhor ministro aceitou e o governo, como se diz, referendou. Mas a sociedade não pode aceitar isso como um projeto justo, um projeto que seja necessário, principalmente nesse momento. E, inclusive, ontem eu fiquei até mais tarde lendo, analisando essas... Mas eu estou com a expectativa de que isso será revogado. Primeiro porque nós temos duas opiniões de peso que se manifestaram contrárias. Primeiro do Fernando Henrique Cardoso, que fez um pronunciamento, e ele, como ex-presidente da República, eu acho que isso deve ser respeitado, deve ser considerado e deve influenciar em decisões. E o outro é da doutora Raquel Dodge, né, que hoje é a representante do Ministério Público, né? Ministério Público Federal, Procuradora-Geral da República. Procuradora-Geral da República. Olha, com o nome dessas duas autoridades, eu acho que os demais políticos desse país deverão refletir. E a sociedade, eu acho que deve dar o apoio à posição que os dois tomaram de serem contrários. Agora, parece que a resistência maior está com o ministro da Agricultura, porque ele foi pressionado. O segmento pediu e ele achou, então é o momento de fazer, e fez. Agora, o presidente da República tem que dar a palavra dele e ele tem que assumir a autoridade de que ele detém. E nós esperamos que esse decreto seja revogado. Não é momento oportuno, não é justo, e eu acho que a sociedade não pode concordar com isso. E nós esperamos que a adesão, inclusive a manifestação popular, deva ser aumentada e pressionar o governo a cancelar essa proposta. Não é momento para manter uma proposta desse nível. Realmente não é o momento, mas a gente vê que, dada a situação atual, está chegando uma nova denúncia para ser votada. E aí
é o momento do Michel Temer começar a barganhar. E não tem como não imaginar que isso tenha sido fruto de alguma barganha para ele conseguir votos para afastar essa nova denúncia. E aí que está o problema, a gente tem um presidente que tem aprovação lá embaixo, já está com a segunda denúncia chegando nas costas, e ele só consegue se manter até agora porque ele está distribuindo favores, ele está agradando as pessoas que tem que agradar para conseguir se manter nesse momento, e isso às custas, seja, o Pedro falou agora há pouco, às custas da Previdência, às custas da saúde, às custas das garantias trabalhistas. Então, Felipe, essa é a pergunta que eu queria fazer. Ontem nós tivemos um programa aqui e teve um representante de um partido que defende o liberalismo como uma forma, o liberalismo puro, vamos dizer assim. E hoje a gente tem esse decreto e tal. Como é que a gente consegue, talvez, tentar explicar para a pessoa e para as pessoas também que estão criando uma velha nova fórmula, que é uma velha nova fórmula, de falar assim, não, nós estamos fazendo uma coisa nova, que não tem nada de novo. Mas, fala em liberdade, fala, nós precisamos de ter liberdade. Então, quanto menos intervenção do Estado, melhor para quem empreende, para quem produz. Quando você tem essas situações assim, você volta. Então, o programa de ontem, ele é quase que um reflexo do programa. O programa de hoje vai ser quase que um reflexo do programa de ontem. Que fica provado que se o Estado não der a proteção que deve ser dada para as minorias, acontece esse tipo de coisa, né? Como é que você vê isso assim? Como é que a gente vai trabalhar essa reparação histórica que a gente precisa ter com esse processo, não só com os trabalhadores, mas também com esse processo até escravagista ainda, que ainda não termina? Não terminou. E essa coisa não termina, isso nunca acaba. Então, vira e mexe, você olha, os fiscais de trabalho pegaram em tal lugar situações análogas à escravidão. Chega em São Paulo, tem, no Mato Grosso tem, no Nordeste tem, todo lugar tem, né? Como é que a gente trabalha isso assim numa sociedade tão plural como a nossa? Essa questão do liberalismo exacerbado que você disse que defenderam aqui ontem, esse decreto é um exemplo de quão problemático isso pode ser. A gente precisa do Estado para impor certos limites. Porque se o Estado não impor, a gente sabe que lá em cima é um jogo de poder. Então, quem tiver mais poder, quem tiver mais barganha, vai conseguir fazer com que os seus interesses se sobreponham. Como hoje a gente não tem um liberalismo ainda tão exacerbado, o Estado ainda tenta limitar, e ainda assim eles conseguem fazer com que se assine um decreto desse, a gente precisa, sim, pensar com calma acerca dessa intenção de colocar um liberalismo mais forte no país. Não acho que seja por esse lado. E essa questão do trabalho escravo ainda ser uma coisa muito forte no país. O país ele é muito grande, as proporções são enormes, é difícil fiscalizar, a gente ainda tem essa cultura de utilizar das pessoas, de quem tem poder, quem tem dinheiro, consegue se sobrepor nas regiões, e principalmente nessas regiões mais remotas. Então a gente tem que sim manter a fiscalização, não pode arredar a pé nem 1 centímetro, porque senão volta. E a gente quer o quê? Seguir no caminho contrário, continuar a lutar contra isso e aumentar as garantias das pessoas. Então a gente tem que sim prestar muita atenção nessa questão. Pode entrar, Sérgio. Aqui é um rádio televisado. O que eu acho importante, sabe o quê? É exatamente nesse momento que o Brasil passa por essas dificuldades, olha que situação que coloca o Ministério do Trabalho. Né? Porque o Ministério do Trabalho não é obrigado a fiscalizar. E como vai flexibilizar uma fiscalização em cima de uma produção que depende de um grupo imenso de pessoas? E como essas pessoas vão trabalhar se não tiver a fiscalização do Ministério? Porque se está propondo essa mudança, flexibilizar, é igual flexibilizar as atividades do trabalho, né? Que nós tivemos aquele debate aqui, né? Não pode flexibilizar, a lei tem que ser cumprida em benefício da proteção do trabalhador. E os ministérios respectivos têm que cumprir o seu papel. Agora, o Ministério do Trabalho vai fiscalizar outras atividades e não vai fiscalizar essa.
flexibilizar em benefício de um grupo que já é rico, que é poderoso, que é dono da maioria das terras desse país. Eu coloco o Ministério do Trabalho numa condição, eu achava, se eu fosse ministro do Trabalho, eu não participaria de um projeto desse. E fica até meio feio do jeito que foi. Feio e incoerente. Né? Porque tá na cara de que foi influência de pessoas poderosas no momento em que o governo está enfraquecido e está precisando de apoio. Você vê a questão da lista suja. Agora, com esse novo decreto, fica a cargo de uma pessoa, que é o ministro do Trabalho, que está alinhado com essas pessoas e esses interesses. Só ele pode soltar essa lista. É tanto que o ministro do Trabalho deu uma entrevista falando que não houve retrocesso algum né, com a edição desse decreto. Totalmente alinhado. Porque é um total absurdo. Né? Então fica muito complicado. E a posição do Ministério do Trabalho fica muito delicada. Como vai fiscalizar outras atividades, outros postos de trabalho e flexibilizar esse mais ainda? Ô Pedro, queria te fazer uma pergunta. Como é que você vê essa reparação histórica que a gente precisa ser feita, como o doutor seu Geraldo bem expôs, né, que a gente precisa fazer uma reparação histórica não só com os negros, mas com todas as minorias. Sim. E a gente está vivendo um momento de perda de garantias constitucionais, né? Como é que você tem visto tudo isso, assim, sabendo que nós, principalmente quem veio de periferia, as pessoas que têm uma condição socioeconômica menos abastada, que tem mais dificuldade e tal, então as pessoas mais pobres, elas têm muita dificuldade de acesso às coisas que precisa, que dão dignidade à pessoa humana, né? Como é que você vê tudo isso? Eu falo até por mim mesmo, Betão. Essa questão da lei das cotas, né, nas universidades públicas, eu fiz uso, né, tive um bônus na minha nota ali pelo fato de ter me declarado negro, né, e eu acho que é uma obrigação da sociedade e do Estado como um todo, né, essa reparação. Ela é muito incipiente ainda, né, ela não as medidas que foram tomadas até hoje não foram suficientes. O acesso à educação, falo especificamente da universidade pública. Na minha sala, quando eu entrei na faculdade, eu acho que tinha mais um negro, né, majoritariamente a universidade pública é repleta de brancos, né, os negros não têm acesso. Então, ao longo do tempo, né, agora eu vejo colegas que estão estudando ainda, vejo que esse perfil da universidade pública deu uma mudada, e tudo por conta, né, desse incentivo da lei de cotas que gera tanta polêmica, né? Então, eu acho que a reparação está longe de ser suficiente, mas algumas iniciativas têm sido tomadas para que isso, essa distância toda, né, essa dificuldade toda que o negro tem para alcançar o mesmo posto de um branco, tanto no mercado de trabalho, quanto no acesso à educação, quanto no acesso à saúde, isso tem sido dirimido ao longo do tempo. Então, Betão, só fazer um adendo, porque a gente vê isso muito como uma reparação, mas eu vejo também que pode adicionar muito pro Brasil como um todo. Eu estou mais agora numa perspectiva, eu estou tentando mestrado e, por exemplo, no UFMG as cotas já chegaram ao mestrado. Sim. O mestrado tem cota. E você convivendo, você conversando com pessoas que também vão tentar mestrado, e muitas se posicionam contra, porque falam, a pessoa já teve a oportunidade de entrar na faculdade, já concluiu o curso, agora ela está em pé de igualdade. Mas e toda a bagagem que essa pessoa pode fornecer que a gente não tem hoje em dia na academia ou nas pessoas que estão pensando o país? Eu, que sou um penalista, eu vejo que a gente pensa a criminologia, a gente pensa o crime, a gente pensa o direito penal, são pessoas brancas, pessoas de classe média alta, que estão pensando formas de resolver problemas que ocorrem dentro de favelas. Que bagagem que essas pessoas têm? Não subestimando, sim, pode ser que essas pessoas tenham conhecimento se adquire, mas você trazendo uma outra visão, pessoas que têm uma outra bagagem, pessoas que têm um viés diferente, que podem adicionar coisas novas. E até uma pesquisa como eu estou me interessando,
pelo processo seletivo de mestrado, eu estava pesquisando quais eram os últimos projetos de pesquisa. E a gente vê que a maioria nessa área do direito penal está pensando em crimes econômicos. Qual que é o interesse? Crimes econômicos? Importante, mas a gente mora no Brasil, a gente tem que pensar o Brasil. A gente tem que pensar a questão das favelas, a questão da discriminação, a questão da Desigualdade? Da desigualdade, é isso que eu ia falar. É isso que a gente tem que pensar. E essas pessoas têm muito mais capacidade de trazer uma visão para dentro da academia, trazer para a academia é trazer para fora, trazer para todo mundo, trazer um pensamento novo. Da mesma forma que é trabalhado, por exemplo, hoje se fala muito na diversidade como um todo, e também essa coisa assim, da pessoa ser segregada é uma diversidade, né? Ela está ali, nós fizemos antropologia junto, nós tivemos várias informações que às vezes a gente possivelmente não teríamos as informações que nós tivemos, né? A formação do Estado, a formação da cidade, como é que foi formada a cidade, para que servia o Estado, o Estado servia a quem, né? Por que as pessoas não entendem que do lado de um bairro nobre existe uma favela? Por quê? Como é o sistema dentro de uma favela, as pessoas não sabem. Não sabem, né? O que é lá dentro aí. Aí vem um projeto, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o projeto das UPPs. É óbvio que não ia dar certo. Não deu. Já tá falindo. Roberto, uma coisa que me deixa preocupado aqui com relação a essa medida, como o pessoal do Ministério do Trabalho já está protestando, como eles vão fazer fiscalização em outros ramos de atividades e vão, como se diz, ignorar ou flexibilizar situações críticas na produção rural. Como que esses funcionários vão trabalhar uma questão dessa? Essa é uma pergunta que nós vamos fazer aqui e vamos ter resposta, né? Porque, por exemplo, depois do decreto... É tão absurdo que você não consegue... Não consegue responder, você não consegue criar... Pois é, então eu tenho impressão que opiniões como a da doutora Raquel, pela posição que ela ocupa, de um ex-presidente da República, e de nós que somos cidadãos comuns também, que entendemos que o decreto tem que mandar um abraço para o Marcos Vinícius, que hoje foi a primeira coisa que ele falou comigo. Marcos, um grande abraço aí. Foi a primeira coisa que ele falou. Você viu o absurdo que eles fizeram? Agora revogaram a Lei Áurea. Então, eu acho que eu tenho a impressão que isso vai ser revogado. Tomara, eu sou um otimista. Eu sou otimista. Sou um otimista. Porque nós não são pessoas comuns como nós que estão questionando isso, não. E pelo histórico do próprio governo, né? A quantidade de decreto que ele já emitiu e revogou posteriormente por pressão social. Pressão social. Eu acredito que ele vai ter que arrumar outra forma de conquistar votos. Não aqui, porque aqui ele vai perder. E eu acho que com uma opinião de pessoas como essa aqui nos dá um suporte, porque são autoridades, né, do assunto, né? Então, eu acho que esse pronunciamento dele vai ter uma influência muito grande. E a gente pede aos telespectadores que observem, leem mais, ouçam as notícias, porque é muito importante tomar conhecimento de uma medida como essa que vai influenciar a vida de, possivelmente, a maioria dos trabalhadores brasileiros em função da questão. E uma coisa que é interessante, do trabalho, né, Felipe, que exerce, também, né? Uma coisa que é interessante a gente discutir aqui, que isso não está longe da gente, não. Exatamente. Isso pode estar aqui no interior de Minas, pode estar aqui no interior da própria cidade, nas cidades mesmo, pode estar aqui pertinho. E nós temos que pensar também que certamente uma proposta dessa não nasceu de todos os proprietários rurais. Isso nasceu de algumas lideranças do próprio Congresso que têm interesse próprio nisso. Então eu acredito que os produtores rurais haverão também de aprofundar essa demanda e verificar... Eles vão aprofundar. Que não é o momento de apresentar... Aliás, vão contratar mais. Momento nenhum é próprio para uma proposta dessa. Isso é voltar ao passado. Sem sombra de dúvida. E o Brasil hoje é um país democrático com uma Constituição cidadã e ela tem que ser respeitada. Eu acho que isso tudo perpassa pela atual situação do nosso presidente. Acho que não tem como separar uma coisa da outra. Acho que para além de todas as consequências ruins, desde que o Michel Temer tomou o poder, ele está numa posição de vulnerabilidade. Então, qualquer um que chega
e pressiona ele por alguma coisa, ele precisa dessas pessoas. Ele precisa de apoio. Ele desesperadamente precisa de apoio. A gente tem um presidente que não tem aprovação nenhuma. Ele precisa de qualquer apoio, então as pessoas estão negociando com ele. E ele está vendendo tudo que ele pode vender para conseguir esse apoio. Então, enquanto ele estiver no poder, isso vai acontecer. Bom, deixa eu pular para a pauta aqui do IEPREV, que é vamos pular para a pauta aqui, porque a gente vamos fazer esse floreio todo, que nós já estamos aí, eu trouxe até uma caneta para simbolizar aqui, que nós vamos rabiscar aqui a assinatura da ex-princesa Isabel, né? Mas enquanto não consigo rabiscar, vamos falar um pouquinho de aposentadoria aqui. Vamos lá. Ô Pedro, como chegar à aposentadoria no INSS? Como que chega nesse... O segurado ali que acha que já cumpriu todos os requisitos para aposentadoria, hoje, para informação, a gente tem 2 tipos principais de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, onde o homem tem que ter 35 anos de contribuição, a mulher 30, ou a aposentadoria por idade, onde o homem tem que ter 65 de idade com o mínimo de 15 e a mulher 60 de idade com o mínimo de 15 de contribuição. Então, se a pessoa acha que já cumpriu esses requisitos, ela tem que ligar no 135, que é o número do INSS, ou acessar o site da Previdência e fazer o agendamento do seu pedido de aposentadoria. E é muito importante, Betão, a gente ressaltar que o INSS tem uma escassez de vaga muito grande. Então, se a pessoa fizer a ligação hoje, ela só vai conseguir ser atendida daqui a uns 4 meses. Todavia, quando a aposentadoria dela for concedida, o INSS paga o retroativo desde a data da ligação. Então, é muito importante ela sempre agendar perto de casa, porque se o INSS solicitar mais algum outro documento, não conseguir deferir o pedido dela na hora, vai emitir uma carta de exigência para ela retornar à agência em 30 dias. Então, às vezes, as pessoas elas agendam em cidades do interior, cidades próximas, para ter o protocolo mais rápido, só que, se ela agendar perto da casa dela, por mais que demore, ela não vai ter prejuízo econômico nenhum, porque a data dos efeitos financeiros é a data que ela liga. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um monte de gente sendo reavaliada aí com aposentadoria por invalidez. Essas pessoas têm direito a algum recurso, caso seja aí cortado o seu benefício? Não? Sim, essas pessoas, primeiramente, se a pessoa for convocada para essa perícia, né, o governo aí instituiu um bônus para esses peritos do INSS, para eles avaliarem pessoas que estão recebendo benefícios por incapacidade há muito tempo, né, e muitas pessoas estão sendo convocadas. É sempre importante essas pessoas que recebem esses benefícios terem laudos médicos atualizados, sempre que for ao médico que acompanha o problema de saúde dela, pegar um novo relatório para que seja apresentado na perícia médica. Caso o INSS cesse o benefício, ela pode recorrer administrativamente, ou seja, recorrer no próprio INSS, fazer um recurso e fundamentar, né, ou procurar a Justiça Federal para que a Justiça determine o restabelecimento desse benefício, caso fique constatada a permanência da incapacidade dela. Lá no IEPREV, vocês conseguem dar essa assistência toda assim, para as pessoas? Assim? Sim, a gente avalia o caso, né, vê a melhor forma, a forma mais rápida da pessoa reaver esse benefício, né, uma vez que é um benefício de caráter alimentar, a pessoa está incapaz de trabalhar, então ela precisa dessa remuneração para sobreviver. Então a gente faz essa avaliação toda do caso concreto para ver se a gente recorre ou administrativamente ou entra com a juíza uma ação na Justiça Federal. Quais os documentos que a pessoa precisa levar para se aposentar, ou pelo menos para ver se tem tempo, né, ali de aposentadoria? Essa é uma dúvida muito importante, Betão. Por quê? Sempre, antes da pessoa fazer esse agendamento, eu sugiro que ela vá ao INSS e pegue um documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Nesse documento vai constar toda a vida laboral da pessoa, todos os vínculos de trabalho que ela teve, todas as remunerações que ela recebeu. E caso ela verifique que esteja faltando algum vínculo, algum carnê que ela efetuou o pagamento e não consta nesse CNIS, ela tem que reunir toda essa documentação original, como carteira de trabalho, as guias de pagamento do INSS, carteira de identidade, comprovante de endereço, para que seja apresentado no dia do requerimento de aposentadoria e essas falhas do CNIS sejam sanadas, porque é com base nesse documento que o INSS vai avaliar a aposentadoria dela. Questão do servidor público. Como é que o servidor público ele aproveita o tempo que ele tem? Porque quando fala em servidor público, você está pegando um regime especial, né? Sim. É importante destacar que a gente tem um regime geral, né, de previdência, que é o INSS, e os servidores públicos, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, têm um regime próprio deles. Caso um servidor não cumpra todos os requisitos para se aposentar no regime próprio, ele pode utilizar esse tempo de regime próprio,
né, de serviço público no INSS. Ele tem que solicitar um documento chamado CTC, que é Certidão de Tempo de Contribuição. Ele solicita no órgão onde ele prestou esse trabalho, para que seja averbado no INSS. Aqui no estado de Minas Gerais, Betão, é importante as pessoas se programarem com antecedência, porque o estado tem demorado cerca de 4 meses para emitir essa CTC. Então, se a pessoa ligar no 135, conseguir uma vaga para daqui a 2, 3 semanas, e depois for solicitar a CTC, ela corre o risco de ter o benefício indeferido, porque o documento ainda não está pronto. Aí vai precisar de um 92, né? É o SAMU, né? É verdade. Roberto, eu queria fazer uma pergunta para ele, que eu acho que essa questão da aposentadoria eu lido exatamente com o grupo aposentado. Isso é das COBAP, né? É da COBAP, a Confederação Brasileira, né, de Aposentados e Pensões Idosos. O trabalhador, quando ele trabalha numa firma idônea, tudo é tranquilo, recebeu o seu contra-cheque, está dizendo que descontou o INSS, que a empresa certamente recolheu. E quando ele trabalha nessas firmas assim, que não tem tanta organização, mas consta no contra-cheque dele que a pessoa, quando recebe um pagamento, ela tem que dar um contra-recibo. E ali está descontando, contando que foi descontado o INSS. Se ele for lá fazer a contagem de tempo e tiver faltando esse tempo, só por esse documento que ele tem, que consta que recolheu o INSS, vamos dizer, e o patrão não recolheu, o que acontece com essas pessoas? Primeiramente, né, se o patrão descontou o INSS da pessoa e não repassou para a Previdência, isso é crime. Né, ele vai responder por isso. Agora, o senhor tem que concordar comigo que o empregado ele não pode ser prejudicado pela falha do empregador. Não. Né? Então, se o empregado tiver esses contra-cheques, tiver a carteira de trabalho ali, contemporânea, a época que ele trabalhou e tudo, isso o INSS é obrigado a reconhecer esse período. Acolhe essa... Sim. O Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. O cara que serviu o Exército, ele pode usar esse tempo? Sim. Isso é uma pergunta até interessante, porque tem gente que serviu o Exército, tem gente que, por exemplo, estudou no Senai e tal. Essas coisas valem um estudo profissionalizante? E numa época aí de véspera de reforma, né, qualquer mês, qualquer dia que a pessoa consiga adiantar na aposentadoria é vantajoso. Né? Então, o tempo de serviço militar, ou o tempo que a pessoa foi oficial temporário, ou até como soldado mesmo, aos 18 anos, ele pode ser aproveitado para contagem de aposentadoria. Naturalmente, ele vai ter que procurar o quartel, né, onde ele prestou esse serviço, procurar a seção de pessoal e solicitar esse documento para que ele leve no INSS. Uma pergunta interessante aqui. A pessoa trabalhou, aí guardava lá a carteirinha de trabalho dele, aquela coisa toda. Aí veio uma enchente e levou a carteira de trabalho embora, todas elas. Como é que ele vai fazer para ele provar que ele trabalhou ali? Isso acontece com muita frequência, Betão. Porque a carteira de trabalho, as guias de pagamento do INSS, a pessoa tem que guardar por 30 anos, por 35 anos. Né? Então, acaba que em alguns casos esse documento é extraviado. Por sorte, né, o INSS ele aceita outros documentos em substituição a carteira de trabalho perdida ou uma guia perdida. Até então, né? Porque do jeito que está aí... Exatamente. Ele reconhece até administrativamente, sem a necessidade de uma ação judicial. A pessoa ela pode levar ou o contrato de trabalho, procurar a firma, né, levar o contrato de trabalho, a ficha de registro de empregado, o extrato analítico dos depósitos do FGTS também, são documentos hábeis, né, recibos contemporâneos, né, à época do labor. Né, esses documentos são hábeis para substituir uma carteira de trabalho perdida. Então o segurado ele não vai ser prejudicado por conta disso. Tá. Felipe, deixa eu te perguntar, deixa eu rolar vou descansar um pouquinho o Pedro aqui. Vamos lá. Essas reformas, do jeito que está sendo, está causando muita insegurança, assim, como é que você vê tudo isso? A reforma trabalhista que está assim, para quem trabalha, advogado trabalhista está quase que encerrando a carreira se isso passar e for aplicado, né? Como é que você está vendo tudo isso assim? É muita reforma junta, né? Uhum. Muita reforma junta e não tem como não trazer insegurança. Porque, como o Pedro já adiantou, na questão da Previdência são muitas mudanças. Na questão trabalhista também são muitas mudanças. E a gente vê que talvez chegue um outro presidente e vai querer mexer nisso de novo. Uhum. Então não tem como não se sentir inseguro diante dessa situação. As pessoas, por exemplo, que já têm, na questão da aposentadoria, já tem tempo de aposentadoria ou já estão chegando perto, as pessoas devem estar desesperadas. Sem dormir. Sem dormir. A questão trabalhista também, a gente não sabe como, porque flexibiliza tantos direitos, tantas coisas que eram bem definidas, que a gente lá na frente não sabe como que isso vai funcionar. A perspectiva é
quem tem o poder vai suprimir aquele que não tem. Então as grandes empresas vão suprimir os trabalhadores. O que a gente acha que vai acontecer é isso, mas fica aí uma coisa obscura, porque flexibiliza as coisas, não deixa as regras bem definidas, e quando isso acontece, é impossível não se sentir inseguro. E isso vai desde o trabalhador até o advogado que vai trabalhar. É uma questão muito delicada, né, Betão? Porque a gente vê que todas essas reformas, todos esses decretos, todas as atitudes do governo federal têm sido feitas sob protestos das entidades que representam cada setor. Exatamente. Então, elas não têm sido escutadas, né? Principalmente, por exemplo, na questão da reforma trabalhista. Né? Muitas associações protestaram, a reforma foi aprovada. Né? Então, isso tem sido feito sem escutar a sociedade. Né? Ou seja, é um retrocesso total. Eu queria só um comentário, porque... Deixa eu só fazer um intervalinho, aí eu já volto com o senhor, só faço o comentário, tá? Essa parte aí tem um ponto... Tá, aí eu já volto com o senhor, só faz o comentário, tá, que aí já ficou mais tempo. Tá bom, tá certo. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma aguinha, tomar mais água, né? A gente está tomando muita água, porque eu disse, não deixe de tomar água, hein, gente, não desidratar, hein? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Produtos caseiros de qualidade, peças exclusivas de artesanato, música e muita animação são os destaques da Praça Bernardino de Lima, todos os sábados, das 8 da manhã às 2 da tarde. A Feira Bom Levar é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Nova Lima dentro de um programa Empreendedorismo na Cidade. Dentre seus principais objetivos, nós podemos destacar: promover o empreendedorismo, valorizar a economia local, apoiar o micro e pequeno empresário, diminuir o desemprego na cidade e fomentar a economia criativa no município. No total, 17 expositores participam do projeto e recebem da administração municipal orientações e apoio técnico para empreenderem. Fala, cidadão! A feira funciona para a gente como uma vitrine. A gente mostra nossos produtos, as pessoas vêm, encomendam. Eu vendo 2 patrimônios imateriais de Nova Lima, que é a queca e a lamparina. E aqui é muito importante pra gente, que a gente entrega o cartão, faz contato, faz amizade. É só usar da criatividade e do talento de cada um, né, dos expositores aqui, para poder estar trazendo produtos para a feira, onde a população tem nos prestigiado, comprando as coisas que a gente mesmo fabrica em casa. Venha para a Feira Bom Levar e prestigie os produtos da nossa cidade. Participe! Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, de volta aqui com o programa Cultura Geral, já vou rolar direto, a promessa é dívida, deixa eu rolar direto para o senhor Geraldo, que ele quer fazer quer fazer um recorte, né? Que essa é a palavra da moda, né, Sérgio? Porque nós somos representando os segmentos aposentados, e alguém pode perguntar, mas se vocês já são aposentados, por que vocês estão preocupados com essa aposentadoria dos outros? Porque se alguém não tivesse defendido a nossa, nós não estaríamos aposentados hoje. E se nós não defendemos as dos outros, eles não serão aposentados amanhã. E nós estamos vendo aí, tanto na reforma trabalhista, como na reforma da Previdência, como todas as reformas que estão fazendo agora, vem essa aí do escravagismo aí de novo, né? Se a coisa continuar assim, muito brasileiro não vai conseguir aposentadoria nesse país. Então nós temos que defender a aposentadoria como um direito para todos. Trabalhou, contribuiu, tem o direito. E o que nós estamos vendo é que a situação está caminhando para flexibilizar isso, né? E nós temos um compromisso
A COBAP, num trabalho feito diretamente junto aos senadores, conseguiu o compromisso deles de que 62 senadores, a reforma da Previdência não tramitaria no Senado enquanto não instalasse uma CPI. Qual é o verdadeiro rombo da Previdência? A reforma da Previdência poderá vir para cobrir o rombo efetivamente apurado depois que fizer essa sindicância. Agora, vamos ver se os senadores têm condições de segurar isso. Nós esperamos que tenham, inclusive porque o ano que vem é um ano de eleição. Alguém que representa o povo tem que tomar alguma atitude. E nós acreditamos que eles vão ter a coragem de fazer isso sim. Só lembrando aqui, até o Marcos mandou para mim que o ministro da Agricultura é o Blairo Maggi, né? Quem não sabe, é um grande ruralista. Um grande ruralista, né? Ô Felipe, eu ia te fazer uma pergunta e acabei esquecendo um pouquinho da pergunta que eu ia te fazer, entendeu? Como assim? Não, tô brincando. Mas o negócio é o seguinte, você como penalista, como é que você está vendo essa proposta da reforma do Código Penal? Você tem acompanhado isso de perto e tudo? Não muito de perto. A proposta, eles tentaram fazer andar de novo agora, né, ultimamente, mas tem muito tempo que está lá. E como toda grande reforma, ela acaba ficando ultrapassada porque ela fica muito tempo parada. Sim. Tem algumas questões que trazem avanços, outros não, mas no fundo, não traz grandes mudanças. O que seria interessante seria uma reforma do processo penal, do Código de Processo Penal, que também tem uma proposta, também já estão debatendo. A proposta inicial, ela era muito interessante. A ideia era fazer alterações profundas, só que fica lá muito tempo tramitando. E aí um propõe uma mudança, outro propõe outra mudança, emenda daqui, emenda dali, e já não está hoje, no atual estágio, a proposta do Código de Processo Penal já não está tão interessante como quando ela apareceu. Então, assim, eu acho que o problema maior não é nem o Código Penal, o Código de Processo Penal, são os julgadores, quem aplica. Esse eu acho que é o grande problema. Porque quem interpreta o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Constituição não está fazendo a interpretação à luz do que a Constituição e todas as garantias, e todo o sistema de garantias que foi trazido em 1988, buscou. Não está alinhado. E esse é o problema maior. Essa coisa da delação premiada, esse plea bargain, né, que foi trazido dos Estados Unidos, isso tem gerado insegurança assim, no meio? Você acredita nisso? Não diria insegurança, é uma questão nova. Instituto novo. Instituto novo, muita crítica em cima, muita gente defendendo, muita gente criticando. Eu acho que pode trazer coisas boas, como pode trazer coisas ruins. Nesse primeiro momento a gente tem visto grandes políticos, grandes empresários fazendo acordos com o Ministério Público. A gente até viu o caso dos irmãos Batista, que fizeram um acordo muito favorável para eles. Mas a gente pode começar a ver lá na frente, com esse novo instituto se democratizando, no interior isso passar a ser comum e o Ministério Público passar a se aproveitar de pessoas vulneráveis, que é o que acontece nos Estados Unidos. E isso é algo que pode ser que aconteça com o tempo, mas ainda vamos ter que esperar acontecer. Muita gente também critica o fato de que aquela prova que é produzida ali na delação, ela favorece a pessoa, então muitas vezes pode ser que a pessoa vá, conte uma história só para conseguir fazer um acordo e acaba prejudicando outras pessoas, sendo que aquela história não é 100% verdadeira, ou então ela não conta tudo. Então, o Instituto ainda está muito novo, ele precisa amadurecer um pouquinho, mas eu vejo como algo bom, mas que tem que ser trabalhado. Pode ser que no futuro vire algo ruim, pode ser que sim, mas eu acho que no primeiro momento é algo que a gente tem que receber e amadurecer. Sim. Você tá fazendo essa avaliação também nos dois sistemas, como o Law e o Civil Law também? Não, não. Porque lá nos Estados Unidos é muito aberto, né? Lá o Ministério Público ele tem uma abertura muito grande de negociar muitas coisas. E isso que aconteceu lá, o que está sendo discutido lá,
é que o Ministério Público lá está botando na cadeia gente que não precisa estar na cadeia por mais tempo do que precisaria estar, porque essas pessoas elas assinam acordos sem uma assistência de um advogado, uma assistência bem feita, e o Ministério Público se aproveita. Então lá está sendo discutido isso, porque chegou num ponto que tudo vira acordo e o Ministério Público acaba prejudicando pessoas vulneráveis. Voltando aqui para a Previdência, né? Como é que a gente observa o melhor momento para aposentar? Como é que o cara pode... Esse é o melhor momento para eu poder dar entrada nos papéis? Né? Betão, antes de tomar qualquer atitude, né, porque uma vez que a pessoa se aposenta e saca o benefício, essa aposentadoria ela é irreversível e irrenunciável. Né? Então, eu sugiro que a pessoa procure um especialista, né, para que se faça um parecer, ou procure o próprio INSS também, né, para buscar essa informação. Hoje em dia, a gente tem a regra dos pontos, né, que é os 85-95. O que é isso? No caso do homem, se o homem somando a idade com o tempo de contribuição tiver 95 pontos e a mulher somando a idade com o tempo de contribuição tiver 85 pontos, não há incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria. O fator previdenciário, as pessoas já devem ter ouvido falar, é um coeficiente que é aplicado no cálculo da aposentadoria que foi criado justamente para retardar essas aposentadorias precoces. Então o que o governo fez? Você quer se aposentar? Pode cumprir os requisitos mínimos, ok. Mas vai haver incidência desse fator que às vezes diminui 50% da média da pessoa. Então a pessoa tem uma média ali de R$5.000, aposenta com 2.500. Em 2015, criou-se ali essa regra dos pontos, né, que se com essa somatória ela cumprir esse requisito, não há incidência do fator. Então isso é uma das saídas para que a pessoa possa melhorar o valor da sua aposentadoria. Se o INSS cometeu algum erro no cálculo, ele calculou errado, você foi lá, a pessoa, o funcionário que estava ali, ele cometeu algum erro, é reversível esse erro? Sim, Se a pessoa não sacar o benefício? Na verdade, até sacando o benefício, né, depois uma eventual revisão por erro da administração, ou até mesmo o segurado acha um documento que ele não conseguiu apresentar, né, no ato do processo administrativo de aposentadoria, ele pode agendar, né, um pedido de revisão através do telefone 135 e apresentar essa documentação ou apresentar seus argumentos do porquê ele acha que merece essa revisão. Caso o INSS ele não acate esses argumentos, não acate esse documento, naturalmente a via judicial está aí aberta para que ele possa pleitear esse direito. Da reforma, da atual situação da reforma da Previdência, já falamos, mas você acha que mesmo passando essa reforma ou não passando, você acha que essa questão da Seguridade Social, ela está, com a reforma, ela fica mais fragilizada? Olha, Betão, há muita crítica e muito estudo, né, desse suposto déficit da Previdência, né, igual o Geraldo que falou. Até agora o governo não apresentou os números mesmo da Previdência, né? E dependendo da forma como você calcula se há esse déficit ou não, né, o governo tem se utilizado desses cálculos atuariais para favorecer os seus anseios, né? Mas de concreto mesmo, né, a Anfip mesmo, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, tem diversos estudos falando que a Previdência é até superavitária, né? Então, essa questão da reforma, ela tem sido feita, o governo tem tentado fazer com muita rapidez para que não haja essa discussão e as pessoas não saibam realmente se há esse déficit todo ou não. Porque, querendo ou não, com a reforma, né, obviamente os mais pobres vão ser impactados. E são realmente os mais pobres, as pessoas de menos instrução, que têm menos poder ali de tentar negociar alguma flexibilização dessa reforma. Aquela pessoa que já tem ali todos os seus requisitos e tudo para poder aposentar, ela pode ser atingida, caso ela não aposente antes da reforma, ela pode ser atingida, ela já cumpriu todos os requisitos, mas ela não entrou com os papéis, aí veio a reforma, ela pode ser atingida por essa reforma? Pelo menos uma coisa de bom, né, essa reforma tinha que ter. E uma das coisas boas é isso. Quem já cumpriu os requisitos para se aposentar nas regras atuais não vai ser atingido, ainda que não tenha solicitado a aposentadoria no INSS. Então a pessoa pode ficar tranquila. E a necessidade de um estudo prévio dessa questão da aposentadoria é muito importante, porque em alguns mínimos casos, o IEPREV ele já fez alguns estudos, em pouquíssimos casos, por incrível que pareça, se a pessoa esperar a reforma
se aprovada, ela vai conseguir uma aposentadoria até melhor do que com a regra atual. Mas, naturalmente, isso é quase ninguém vai conseguir isso, né? Mas há essa possibilidade. Então, se a pessoa ali já tem o direito adquirido a aposentar na regra atual, ele espera a reforma passar, ver se vai ser aprovado ou não, e aí ele vai poder solicitar tanto com a fórmula atual quanto com a fórmula da reforma. Sr. Geraldo, o senhor como um otimista, nós podemos ter esperança? Eu acho que eu ainda tenho esperança de que essa reforma... Eu vou encontrar com o senhor do outro lado da vida, o senhor vai continuar falando. Não, eu acredito que a Câmara certamente vai aprovar. Mas eu espero que o Senado retarde essa aprovação para sofrer as modificações necessárias, ou o Senado poderá não aprovar, se esses senadores cumprirem a palavra deles. Um ponto até... Tava levantou a bola de se a previdência privada ela é deficitária ou ela não é deficitária. Eu sou meio leigo nessa área, mas o pouco que eu sei, o que eu ouço falar é que esses regimes especiais dos servidores públicos, esses sim seriam os deficitários. É verdade? O governo ele coloca tudo ali no mesmo... Tudo tá com déficit muito grande, com um rombo muito grande, né? E algumas propostas dessa reforma da Previdência, principalmente na questão do servidor público, é no sentido de tentar igualar muito com o regime geral, que é o INSS. A gente vê aí esses super salários de servidores e tal. Então, na reforma, há a tentativa dessa limitação. Mas ainda assim, como eu disse aqui, não há números concretos para efetivamente se provar que esse déficit realmente existe. Mesmo então, porque nós temos aí discutimos isso várias vezes, né? Várias vezes. Sr. Geraldo. Nós temos aí a Previdência Social, ela tem um passivo de quase 500 milhões, né, de reais, né, das empresas que não contribuíram, que não recolheram o INSS. Sonegação, fraude, né, essas grandes empresas que são devedoras da Previdência. Que atitude até agora o governo tomou para efetuar essa cobrança? Né? Se essas cobranças realmente forem feitas e isso for pago, né, esse suposto déficit que o governo fala que existe, talvez nem exista mais. Né? Então, a gente trabalha muito no escuro, porque é uma coisa que até agora realmente não conseguiu ser comprovada. Sr. Geraldo. Também tem um detalhe que eu acho muito importante, doutor, é que a Previdência ela foi criada, foi modificada pela Constituição e tudo, mas o importante é que a Previdência, desde que existe, aquele período em que as pessoas começaram a contribuir, mas não tinham direito à aposentadoria, a não ser as aposentadorias por invalidez. Onde estaria esse dinheiro da Previdência? Que a Previdência teria que ter esse dinheiro acumulado e aplicado e tal, para poder, com os resultados, ir pagando as aposentadorias no momento que elas acontecessem. Isso não aconteceu. O governo gastou esse dinheiro com muitas obras públicas, e esse dinheiro nunca foi prestado conta à Previdência. Tem a questão da própria DRU, né? O governo pode retirar 30% ali do orçamento para qualquer outro setor. Agora, se não apurar qual é, só uma auditoria pública é que poderia apurar. O governo, durante o período dos 30 anos, vamos considerar os 30 anos, que as pessoas queriam aposentar com 30 anos ou 35, porque as aposentadorias especiais acontecem com mas o número de pessoas é muito menor. Sim. E considerando a invalidez também, o número é menor. Agora, esse grande universo que pagou para aposentar com 30 ou 35 anos, durante esse período, onde foi esse dinheiro? E fora que a Previdência também, né, a Seguridade, ela tem outras receitas. E tem outras receitas. Loteria. Você joga na loteria, lucro das empresas, né? Então tem vários impostos que são revertidos para a Seguridade Social. A Seguridade Social não é só a aposentadoria, né? É um conjunto. Assistência, saúde, previdência. Exatamente. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. O programa é bom, né? Porque ele vai rendendo assim, se deixar a gente fica 2 dias aqui conversando, Muito né? bom. Agradecendo aqui o meu amigo Pedro Santos, vai voltar mais vezes aqui. Eu que agradeço. Sr. Geraldo Adão, muito obrigado pela presença. Semana que vem tem mais, né? Estando aqui, eu estarei presente. Não estando em Brasília, estando aqui, né? Que é bom. Porque Brasília, até eu vou dar aqui, ó. Eu falei antes aqui, mas eu agora assumi mais um cargo lá, né? Porque além do Conselho Nacional, das comissões que a gente coordena, eu levantei lá o problema da atenção básica e a qualidade do serviço e a oferta do serviço na atenção básica que estão deixando a desejar. Nós vamos discutir quinta-feira que vem. Este é um assunto que precisa ser debatido. E nesse debate que nós fizemos lá, nós propusemos uma reunião conjunta
Primeiro, constituir uma comissão para fazer uma apuração das deficiências da atenção básica. Segundo, fazer uma reunião de debate. Esta comissão, mais o Conselho Nacional, mais o CONAS, o CONASEMS e a Frente Nacional dos Prefeitos. Pediram para deixar a Frente Nacional dos Prefeitos para depois, e fizemos a discussão entre nós, CONAS, CONASEMS, Ministério e tal. E chegou-se à conclusão de que há muitas deficiências. Não vamos adiantar o assunto, senão a gente perde o assunto para a semana que vem. E foi constituída uma comissão para poder fazer um trabalho nessa natureza. E essa comissão agora é do Ministério da Saúde, não é do Conselho. Uma comissão que vai trabalhar a estruturação de uma política de acompanhamento da saúde pública. E eu tive a honra de ser eleito para participar dessa comissão. Vamos ter a primeira reunião no dia 22 de novembro. Semana que vem nós vamos falar desse assunto aqui. Isso é muito importante, o Conselho Nacional participar disso. Sem dúvida. Felipe, brigadão pela presença. Vai ficar mais constante aqui comigo no programa? Estou à disposição. Então, beleza. Já vamos sair daqui, já vamos acertar algumas pautas para frente. Então, sim, senhor. Um grande abraço a todos, um bom final de semana. Voltamos segunda-feira com mais programa Cultura Geral. Um abraço e até segunda, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.